O amanhã já começou. Ontem. Mas calma, ainda dá tempo. Confira nossos episódios e descubra as histórias mais inspiradoras de pessoas que transformaram seus sonhos, suas ideias, em negócios. Seja bem-vindo ao futuro. Seja bem-vindo ao SETcast. Tá começando agora o episódio de número 7 do SETcast, porque o futuro já começou ontem. É isso aí. E hoje nós temos um convidado mais que especial, aliás, um trio de convidados. Temos aqui o Dudu, a Vitória e o Léo do Instituto Mano Dal. E a gente é meio cabalístico aqui, né Vinícius Debiano? Aí no episódio 7 não podia ser diferente, a gente trouxe esse... A nata, melhor que podia ser. Você nesse artista aqui, que é o Dudu, e junto com a Vitória, sua esposa, estão brindando com a gente aqui nesse 7º episódio. E já que é 7, tem que ter uma intro. Faz uma intro pra nós aí. Beleza! Esse aí manda bem demais. Nós vamos ter o privilégio da companhia deles aí pelas próximas meia hora, 40 minutos, e eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedor para todo mundo que vai ter a oportunidade de escutar esse podcast. Você sabe que eu tive contato com o Mano Dal quando a gente fez a primeira revista, acho que foi a primeira revista, não foi? A primeira revista da SETlock, a gente tratou do Mano Dal. Lá eu tive a oportunidade de falar com o Léo. Claro que foi muito rápido, mas um prazer muito grande. A história do Instituto é muito bonita, né? É uma história muito engrandecedora. O Dudu tá aqui, resultado da dedicação, e o Dudu foi o grande propulsor para que o Instituto viesse a cabo, funcionasse e hoje ajudasse tantas pessoas, né? Queria que você se apresentasse, falasse um pouco do Instituto, para quem não conhece. Acho difícil quem não conhece, para quem não conhece. Vai ser muita gente aqui nova na empresa, que a gente sempre fala aqui bastante do Instituto Mano Dal, mas seria muito legal que vocês se apresentassem novamente. Temos uma colaboradora aqui que veio lá do Instituto Mano Dal, a minha, ela que faz parte do nosso dia a dia aqui. Então, mas assim, seria muito interessante vocês falassem de novo pra gente. E para todo mundo que puder conhecer o Instituto, tenho certeza que é uma iniciativa sensacional. E pra gente é um prazer imenso estar vindo vocês aqui hoje. Ô, pessoal, um prazer meu, né? Meu nome é Leonardo, obrigado pelo convite, né? Pela parceria. Né, uma honra estar aqui, o 7º, né, SETlock, eu acho que o meu número, eu nasci 7 de fevereiro, eu uso o 7 também, então é um prazer, a SETlock vem, né, trocando a palavra exclusão por oportunidade, então vou contar um pouquinho da história, o Dudu vai permeando aí, pode ser, Dudu? Pode ser, Léo. Aí você fala mentira, você puxa a orelha, né, Dudu? Pode deixar comigo. Deixa eu falar mentira não. Pode deixar comigo. Parabéns, né, a gente escuta muito, né, agora toda vez que eu ligo o rádio, a SETlock tá ali. Então é uma honra o Instituto estar aqui participando com vocês, né? Eu conto assim que a vida é feita de sonhos, né? Dudu, você tem sonhos? Tenho sim. Conta pra galera aí seus sonhos atuais. Bom, o meu primeiro sonho é ter filho. O meu segundo sonho é tocar com o rei Roberto Carlos. Aí, chiqueza, hein? E o meu terceiro sonho é virar youtuber. E aí, pessoal, o meu primeiro sonho que eu me lembro, né? Eu tô falando de sonhos, eu acho que a SETlock é fruto de sonhos, né? Todos nós vivemos de sonhos. Era ter um irmão ou irmã, porque eu apanhava demais. Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais velha, e apanhava demais. Minha mãe conta. Até tem um documentário que a gente recomenda. Como é que chama? Dudu apareceu no cinema, tá, gente? Tá muito chique. Como é que chama, Dudu? Pra ver com a família? No Compasso do Amor. Só entrar no YouTube, conta essa história. Minha mãe conta que durante 6 anos eu pedi um irmão pra bater. Como eu apanhava demais, eu queria descontar. São quantos? São 4, né? Eu era o caçulinha e pedia pra bater, que eu apanhava dos meus irmãos, a diferença era pouca. E aí, minha mãe não queria ter mais filho, nem meu pai. E aí, 12 anos depois, sem planejamento, sem nada, o Dudu nasceu, 1990. E roubou meu lugar de caçula, Dudu? Roubei, que eu queria, na verdade, sabe, Léo? Chegando, fazendo bonito. E o Dudu, então, nasceu, pessoal. E aí, em 1990, o médico, como é que chamava o médico, Dudu? Doutor Pedro. Chamou meus pais. Né? E até hoje é um pouco assim, a gente trabalha também nas maternidades, é um dos braços do Mano Dal. Falou que ele não ia andar, né? O Jorge estava até aqui, não ia andar, não ia falar, ia morrer aos 4 anos. Então foi um diagnóstico, aquele negócio. Aí o Dudu me olhou, né? Tem fotos sobre isso, né? Até passa no documentário, ele me olhou. E eu tenho uma teoria, né? Que não é científica e queria dividir aqui, se possível, né? Com a audiência. Ele me olhou e falou, acredita em mim. Sem falar. E eu tenho uma teoria que é o seguinte, né? A gente tem 40 milhões de brasileiros que não tem esse independente de. Alguém que olha. Então eu olhei pro Dudu e falei, cara, eu tô com você independente de.
independente de número de cromossomos, independente de classe social. Então, eu acredito muito que o ser humano precisa, muitas vezes, de alguém que olhe para ele, acredite mais nele do que ele mesmo. E eu fui um pouco desse pro Dudu e já recebi. Então, a gente pode ser essa pessoa, né? Olhar para alguém, muitas vezes nem é familiar. Você pode ser um chefe aqui com uma mensagem. Se olhar para alguém, cara, eu tô consciente independente da orientação sexual, e é um pouco disso. Então, a minha relação com ele começou disso, né? Desse amor, que foi desde o nascimento, é uma relação que virou filme realmente. E aí nós viemos, né? E meus irmãos acabaram mudando, né? Ficou eu e Dudu aqui em BH, né? Uma relação muito, muito, muito próxima. E eu comecei a apresentar o meu irmão para o mundo, né? Porque eu acredito que a gente só muda um preconceito com um novo conceito. Então eu também não sabia, então eu nunca julguei ninguém, porque eu também, se eu talvez não tivesse o Dudu, eu vivia sem conhecer. Então, a primeira vez que você beijou foi aonde, Dudu? Observatório. Tem até aqui. Aí parou a boate. Então várias vezes aconteceu isso. Escutando um sertanejo? Foi samba, né, Dudu? Era samba. Dudu tem uma banda, tinha uma banda lá e tocava lá também. Era o Trem dos 11. Trem dos 11. O Dudu é integrante. Aí o que acontece? Então eu comecei a apresentar meu irmão pro mundo. Então como é que eu cumprimento? Como é que eu falo? Então, eu sempre acreditei que é com atitudes, né? Porque eu também não sabia. Então, por isso que a gente não julga ninguém, né? Quando vocês contratam pessoas. Então, a história começou minha com o Dudu. E aí, eu me formei. Eu formei em Direito, formei em Engenharia. Meus irmãos já não moravam aqui. E eu recebi um convite para sair de BH. Né? Eu fiquei pensando, vou, não vou, acabei indo. Então, eu fui, trabalhei com mineração muitos anos. Trabalhei na Samarco, trabalhei prestei serviço muito para Vale. E aí todo final de semana eu voltava quando dava. E eu brigava com meus pais no bom sentido. Pai, mãe, o Dudu tá muito sozinho, vamos fazer alguma coisa. E ir embora. E aí eu tava pensando, estudando muito, morava sozinho, não tinha celular na época, né? Eu ficava no interior e tal. Eu falei, cara, eu tô terceirizando responsabilidades. Eu quero meu irmão mais independente, eu que quero um mundo mais inclusivo. Eu tô falando pro meu pai, tô indo embora. Aí no aniversário do Dudu, né, Dudu? Foi. 19/9/2008, eu voltei. Chamei meus pais, falei, ó, no aniversário do Dudu, a partir de hoje eu vou interferir na educação do meu irmão. E tô voltando, não tem nada, né? E aí minha mãe, como é que você vai sobreviver, né? Aquela coisa, né? Eu tava numa carreira legal. E só para contextualizar o porquê disso, é importante, pessoal, se me permitam, porque quando o Dudu nasceu, a expectativa de vida das pessoas com deficiência era 25 anos. Hoje já é 60, tá? Olha que interessante, 10% só eram alfabetizados. Hoje estamos com 10 ainda. E dois dados estarrecedores, por isso que o Mano Down existe, a gente vai chegar lá, é que 70% dos pais ainda abandonam o filho com deficiência intelectual em Belo Horizonte. Tá? E isso pode extrapolar para o Brasil, porque é desconhecimento, essa coisa toda. Pais homens, né? Homens, ou isso. Isso, né, Léo? Isso. E 73% dessa turma, Vitória, Dudu, ainda são abusados sexualmente. Então, assim, esse é um contexto. Então, quando eu conversei com meus pais, pessoal, e olha que interessante, a maior dor do mundo, eu espero que ninguém tenha sentido, eu nunca senti, né, comprovadamente na ciência, é perder um filho, que é contra a natureza. E os pais, meu pai inclusive, os pais das pessoas com deficiência, as mães torcem para o filho morrer antes. Porque quem vai ficar? Só que eles viviam 25 anos. E agora vive 60. Então, tive uma conversa com meus pais no seguinte sentido, né? Voltei em 2008. Pai e mãe, beleza, porque tem a super proteção. Para os meus pais, se o Dudu ficar em casa, tá tudo bem, né? E não é culpa deles, né? Porque como é que você vai liberar e tal? Então eu falei, ó, talvez vocês vão morrer antes de mim. Então, a partir de agora, eu vou interferir na educação do Dudu, que ele vai viver mais, né, Dudu? Então, a gente começou o Mano Down a partir disso, né? Foi. Não é isso? E aí, pessoal, a gente traz aqui, né, dentro do Instituto, eu já estou falando demais, mudar o estereótipo. Todo mundo quer mudar o Dudu. Dudu, você quer mudar? Eu não. Você é feliz do jeito que você é? Muito feliz. Então, o estereótipo é isso, né? Todo mundo, ninguém me chama de hétero, ninguém chama a gente de branco, e todo mundo fala é o cromossomo, né? Então a gente quer mudar isso. É o Eduardo, né? Igual vocês trataram, que tem síndrome de Down, mas também sabe tocar. Então, um pouco disso que a gente traz, né? Então, a história começou desse amor. E hoje a gente trabalha com o Instituto. Tem mais casos aqui, mas já estou falando demais aí, né, Dudu? Isso mesmo, né? E o mais legal é o moleque sabe tocar vários instrumentos, né? O Dudu é multi-instrumentalista. Depois também eu queria que você contasse pra gente também aquela passagem de quando vocês descobriram que o Dudu era multi-instrumentalista, né? Assim, e as capacidades e as competências que cada um tem, as aptidões que a gente tem que reconhecer aí para poder, de fato, valorizar, né? É muito legal essa história, né? Porque vocês trabalham também, a gente tem palestras, né? A gente fala sobre isso, que a gente trabalha muito com a singularidade, né? Cada ser humano é único, né? E o que é inclusão pra gente, pessoal? É legitimar cada pessoa como ela é. Então todo mundo... E para eu legitimar alguém, tem que me legitimar. Então eu quero que todo mundo seja igual, né? E aqui o time... Isso traz ganhos, né? A gente fala que não precisa ir para Harvard para entender que você ser você mesmo, você produz mais, que você não precisa ficar fingindo, né? Então...
o Dudu começou a ter vontade pra música, né, Dudu? Com quantos Sim. anos? 5 anos de idade. Então, pessoal, a gente fala também tem que ter aptidão, né? Tem que querer, né? Porque às vezes eu quero que minha filha seja alguma coisa e ela não quer, né? Então o Dudu quis, lá em casa não tem nenhum músico, e olha, é interessante isso. Dudu, você sabe somar? Sei. Subtrair, Sei também. multiplicar. Na calculadora. Olha a importância da singularidade. Aí, 8 professores nem tentaram. Ficou de 1993 a 95, minha mãe tentando professores e nenhum queria. Que a gente chama hoje de barreira atitudinal. Ele tem dedo maior, ele tem hipotonia, ele tem síndrome de Down, então nem tentaram ensinar. Aí minha mãe ficou muito abalada e descobriu um professor que falou, esse cara, ele aceita desafios e tal. Como é que ele chama, Dudu? O Hudson Brasil. E olha que interessante essa singularidade, gente, pegando lá. Aí minha mãe atrasou na primeira aula, por sorte, não tinha celular, não tinha nada. E aí o Hudson percebeu, porque ela falou, Dudu, liga pra sua mãe, né? Não tinha celular na época, né, Dudu? E o Hudson percebeu, ao ele falar o telefone, que ele guardava número. Então eu falo, né? Eu sou engenheiro, sou advogado, sei fazer logaritmo. E sou analfabeto musical. E como é que você aprendeu a tocar cavaquinho, Dudu? É em número. Você não aprendeu Dó, Ré, Mi, Fá. Então o que a gente tá? A música é matemática. Eu não sou músico. Então, a gente traz aqui a teoria de Gardner, né, que é um pesquisador de Harvard, que ele fala que tem no mínimo 12 inteligências. Então a gente potencializa. Então a inteligência musical do Dudu é muito melhor que a minha, né? A inteligência social do Dudu chegou para cumprimentar o Roberto Castro, que você falou com ele. E aí, Robertão. O que você falou com o Chico Buarque? E aí, Chicão. Então a Ana que tá aqui, né, as pessoas, então tem essas soft skills que a gente tanto busca, eu não julgo. O Gui é dono da Setlog, o Dudu não tá nem aí pra isso, ele não vai tratar ninguém diferente por isso, então é uma habilidade. Por isso que a gente fala que educação inclusiva é muito legal e tá nas empresas e tá nos espaços, as crianças. Por quê? O segundo maior medo da humanidade é falar em público. Pesquisa recente. Então a gente morre de medo, né, minha filha? Pô, se eu falar, alguém vai pensar de mim? Eu não tô nem aí, porque eu faço pra mim. Então ele também ensina minha filha a se posicionar. Porque quando a gente vai nos hospitais, pacientes terminais, lá o que a gente escuta é que as pessoas se arrependem daquilo que não tentaram. Pô, tem gente que passa a vida lá, que a gente vai muito. Queria falar que eu amava uma pessoa, não consegue. Não tô falando, e é difícil, né? Não tô falando. Então essa turma nos ensina isso, a gente olhar as habilidades. Agora, se eu começar a olhar logaritmo do Dudu, não vai. Então ele aprendeu, né? Dudu, o seu método, como é que chama de tocar? Tablatura. Então, e a matemática? Aí o Gui comentou, você toca quantos instrumentos? 10. Fala pra turma quais são. Bom, o meu primeiro instrumento, o meu principal é o cavaquinho. Aí depois veio o pandeiro, o repinique, surdo, ganzá, tamborim, djembe, tarol e teclado. E o que é a música pra você? Conta pro pessoal. Bom, quando eu estou tocando o meu cavaquinho, eu pego a minha emoção, jogo no cavaquinho e no cavaquinho jogo para todo mundo. Então é um pouco disso que a gente trabalha, essa singularidade, né? Que eu quiser que o Dudu seja alguma coisa, então a gente luta por isso. Por isso que as empresas é diversa, né? Tem várias pessoas aqui na equipe da Setlog. Então isso tudo traz benefícios, né? Então se eu ficar olhando as dificuldades do Dudu, né? Então, por exemplo, às vezes chega uma mãe no Mano Down e fala assim, olha o problema. Imagina, uma pessoa de 30 anos. Se um ser humano é um problema, ele nunca vai performar, né? Então a gente fala que quem tem rótulos são produtos, né? E seres humanos não. Então a gente tenta pegar a melhor habilidade dele, como a minha, né? Como a de vocês, aqui a equipe. Então a gente fica buscando isso dentro do Instituto, achar um caminho, e não olhar a deficiência. Eu fico tão impressionado com ver que esse mundo é tão conectado, porque a gente veio de um podcast com a Lu e a gente falava sobre isso, né? Qual é o desafio do mundo de hoje? É potencializar o que a gente é bom ou trabalhar o que... Você lembra disso? Lembro dessa passagem. E aqui é mais uma prova de que a gente talvez não tivesse errado, né? Eu acho que é o caminho mesmo da gente investir no que a gente é bom, nas capacidades que a gente tem, porque a gente realmente é singular, cada um tem uma habilidade, né? Olha, mas a sua fala no início me pegou assim, sabe? Porque essa mudança de paradigma que vocês viveram, da questão da expectativa de vida e tal. Outro dia eu estava escutando um podcast de ciência e tal, e eles entraram num tema, fazendo um paralelo, né, na história do autismo, né? Hoje a gente vive num mundo exponencial, as tecnologias evoluem numa velocidade enorme, gigantesca, né? E nesse podcast eles falavam sobre a questão do diagnóstico, né? O diagnóstico evoluiu muito. Essas pessoas no passado viviam cercadas de uma dificuldade extrema, porque
pelo simples fato de não entenderem o que se passava, né? E hoje o mundo já é diferente, as pessoas já têm um acolhimento maior para essas pessoas, com as pessoas com autismo e começam a entender melhor como funciona a vida, né? Como as pessoas são. Eu acho acho que o desafio que você vive também, que você viveu, e que hoje você já vive com tanta fluidez e com tanta naturalidade. Né? Eu acho que o ser humano precisa olhar para as pessoas, como seres humanos, como seres singulares. Se tem síndrome de Down, se tem autismo, ou o que for, o que seja, cada um tem a sua limitação e cada um tem a sua potência. Tá aqui, isso é uma potência, O que a gente trabalha, né, tem tudo a ver. Então, assim, minha mãe para encontrar alguém com Down demorou 8 anos. Porque não tinha ninguém na empresa, né? Não tinha 7 Lock para contratar, não tinha um podcast, não tinha um Instagram, então ficava trancado, né? Então, uma das frentes do Mano Down hoje é ir nas maternidades e muitas vezes a gente é o primeiro a dar parabéns. O Dudu vai, né? Porque a gente fica mostrando, né? Exemplo. Então, a Ana tá aqui na 7 Lock é para mudar os clientes. Porque a gente não quer ficar, né? Ela estando aqui, alguém vai ver. Mas aí trazendo um pouco disso, né? O que acontece? Por isso que a gente fala que representatividade importa. É poder ver, né? A gente aqui, a gente se vê, né? Eu podia ser piloto de avião, podia ser CEO da 7 Lock, podia ser jogador de futebol. Você viver com os meus defeitos, com as minhas qualidades, eu sei. Aqui me aceita, né? E aí ninguém vê uma pessoa com deficiência, nunca viu, né? Então a gente fica lutando por isso o tempo inteiro para dar esse protagonismo, né, para isso. Então a questão do diagnóstico é muito importante e como a gente quebra isso, tá? E ainda hoje é muito difícil, tá? Pra você ter uma ideia, ainda tem esse abandono e não é fácil receber um diagnóstico de uma deficiência intelectual na sociedade, querendo ou não, que valoriza o intelectual. Só para você ter uma ideia do autismo, pegando um dado aqui concreto, o síndrome de Down, a gente está falando de 1 para 800 nascimentos. O autismo hoje, dado recente dos Estados Unidos, é 1 para 54. Então estão dizendo, aí você falou, antigamente tá cheio de pessoas autistas, eu, por exemplo, sou hiperativo. Mas ninguém sabia, né? Que a menina dá trabalho na escola, né? Hoje tem uma série de coisas. Então hoje está cheio de diagnóstico porque o espectro aumentou e a ciência vem aumentando. Né? Aí a gente pega essas questões do acolhimento. Como é que a gente quebra isso, gente? Além de estar aqui, o principal ponto que a gente trabalha no Mano Down é as escolas. Até 2016 nesse país, as escolas e a gente, né? Nós estamos aqui mais uma geração, não podia aceitar as pessoas com deficiência, era lei. Então o Dudu foi rejeitado por 17 escolas, não é isso, Dudu? Foi sim. 17 escolas não aceitaram o Dudu. Porque podia falar, então, tem vaga? Tem síndrome de Down. Não, aí ficava na escola segregada. Só em 2016, hoje, que as escolas têm que receber. Ainda tem que lutar, que a gente aciona no Ministério Público, mas por isso que a nova geração vai crescer. Por isso que a gente quer que a educação inclusiva, todo mundo tá junto. Os nossos filhos, nossas famílias, porque a gente vai crescer. Se existissem dois mundos, né, Adela? Porque amanhã, quando você tiver um filho, você vai lidar muito melhor uma diversidade. E outro detalhe aqui, a Vitória tá aqui, até 2016, as pessoas com deficiência intelectual, no Código Civil, não podiam casar. Tô falando de 2016, tô falando do século XVIII. Você casou agora, né, Dudu? Eu casei com a Vitória, minha esposa, e foi dia 6 de março de 2022. Então, assim, vem melhorando, tá? Então, o que a gente mostra no Mano Down é essa mudança, porque a gente sonha, a gente quer lá no Mano Down, a gente conta pessoas sem deficiência que vai lá. Quando o Guilherme vai lá, a gente quer a geração para crescer com o olhar, pô, que legal, né? A gente quer sonhar um dia que não exista. O sonho grande do Mano Down é não existir, falar, pô, que bom que tem um menino que toca cavaquinho, né? Que bom que o menino trabalha na 7 Lock, não virar um negócio, virar uma naturalidade como é pra gente, né? Então esse é o grande sonho, mas a gente tem que fazer isso com exemplos concretos. Então a educação, acho que a gente é o principal caminho, essa convivência, né? Eu falo sempre que não existe MBA de diversidade, né? Curso de inclusão. A gente só aprende convivendo. Então o Gui aqui, talvez nunca tinha visto, já chamou aqui o Dudu 5 vezes, já tratou ele aqui numa boa, né? Porque a gente tem medo, né? O desconhecido, pô, como é que eu cumprimento o Dudu? A gente fica, agora depois que você vê, beleza, né? Não tem que fazer nada, então um pouco disso que a gente trabalha e aí a gente tem essa luta para cada um ser único. A gente fica buscando, né, as bolhas, e não é culpa da gente, não sei se a gente trabalha aqui os viés inconscientes, porque a gente tende a conviver com pessoas parecidas com a gente, né? Tem pesquisas e pesquisas, então assim, se eu tiver que contratar, eu vou contratar um engenheiro branco, que torce pro Galo, estudou no meu colégio. É natural. Tá confortável, né? A gente tá acostumado. Então, pra gente quebrar essas bolhas, como vocês estão falando, tem que ter diversidade na equipe. A gente já tá trazendo hoje testes cegos para você no currículo. Você não olha se a pessoa é mulher, homem, vamos ver as qualificações, né? Então já tá vendo porque isso começou, gente, lá em Nova York, na orquestra lá. Em 1950, a audição da orquestra desse viés era aberta. Então, durante 50 anos, só homem foi eleito. Botaram um biombo. Hoje tem mais mulher que homem.
Porque a gente quebra os viés. E não é culpa, entendeu? A gente tem o ser humano é geneticamente, eu tô indo até nas cavernas, parecido comigo, as espécies. Então, para quebrar essa diversidade, nós temos que ter um time diverso. Então, o que a gente trabalha nas escolas, nas empresas, é para trazer essa diversidade para os nossos filhos. A nova geração vai ter muito mais olhar. Então, as mães hoje, os pais, fechando aqui do diagnóstico, eles são mais abertos, porque vê exemplo. Pô, a primeira menina que um DAO que dirigiu no Brasil tem 70 dias, a Laura. Então, e tudo veio mudando, sabe? Então, tá aqui, pô, quanto que você ia pensar 10 anos atrás, chamar uma pessoa com deficiência intelectual num podcast? Jamais. Então, esses espaços que a gente vai ocupando, né, que é legal, que pessoas que convidam, então a gente fala que inclusão é intenção. A Setlock não precisava contratar uma pessoa com deficiência intelectual. Porque mesmo na lei de cotas, que as empresas têm que cumprir, e não foi o caso da Setlock, eu posso pegar qualquer tipo de deficiência. Então a gente fala que é intencionalmente, né? Quando a empresa faz o trainee para negros ou traz mais mulheres, é intenção. E não é obrigado, né? Porque a pessoa entendeu que aquilo é bom e tem que ser bom para as empresas. Então, a educação inclusiva, né? A nova geração, hoje no Mano DAO a gente atende mais de 350 bebês e lá as mães sonham muito mais. Então o diagnóstico não tem tanto luto. Pô, peraí, fulano fala, o outro manda, o outro tal. Então a gente deixa isso claro lá sem falar. Por isso que tem um café lá, porque a mãe chega com o bebezinho lá, uai, tem noivo? Como é que você foi hoje pro Instituto, Dudu? De Uber. Então, jamais imaginava que ia andar de Uber. Minha mãe jamais sonhava que o Dudu ia tocar. Então é essa mudança aqui, a gente só quebra o preconceito com um novo conceito, né? Então um pouco do autismo que está vindo muito em voga é quebrado com essa convivência e essa naturalidade que a gente tem que... A nossa geração ainda tem que se forçar, mas a nova já está vindo... Né? Que bom que a pessoa namora com mulher, namora com homem, ninguém não vira notícia, né, mais para a nova geração. Eu tava comentando, eu tenho 2 filhos, né? Um menino de 8 e uma menina de 12. Também tem pequeno, né? E uma das coisas que eu tava conversando ontem é que impressionante como essa geração é uma geração diferente. Eu vejo os meus meninos com uma responsabilidade com o mundo, com as pessoas, diferente do que a minha geração teve, né? E você falando aí, me veio na cabeça muito claro, é porque eles têm, de certa forma, mais inclusão do que a gente teve, né? É um fato. A gente viveu num mundo muito mais condicionado do que eles vivem hoje. E aqui não tinha acesso, é uma bolha mesmo, né? Você estava ali. Hoje, isso, de certa forma, graças ao Instituto, ao Mano DAO, a outros institutos, outras instituições, as escolas que realmente evoluíram muito. Os meus filhos conviveram com crianças que precisavam de ajuda e a escola fornecia, dava e eles tinham um convívio bonito. Eu me emocionava de ver o meu filho convivendo, falando, meu Deus. E tá aprendendo, né? Ele aprende também, né? Ele tá aprendendo, os dois estavam aprendendo, estavam trocando, então assim, eu tô emocionado de te agradecer, porque é isso que faz com que essa geração seja diferente da nossa. E é isso mesmo, né? Que a gente fala assim, cada geração, mas por exemplo, hoje, minha filha pergunta onde vai o plástico, né? Uma coisa que pra nós, tu assim, não quer dizer que isso vai melhorar o mundo ou não, mas já tem essa consciência. Era assim, pra que você quer saber? Esquece isso aí e tal. Então assim, vem mudando, né? As pessoas, a nova geração, né? O guia aqui novo, conduzindo. Então o que a gente fala, gente, quando a gente fala disso, de ser você mesmo, então o Dudu, né? Eu fiz mestrado. Então as maiores lições da minha vida foi dada pelo Dudu. Dudu me ensinou primeiro a autenticidade. Né, a ser o mesmo numa sociedade que tenta te empurrar para coisa. Então eu estava infeliz, fui executivo, eu estava infeliz, mas levando, né, eu tenho até uma palestra, eu levava uma vida 5x2, durante 2 anos, 5 dias esperando o final de semana. E como é que sai disso? É que eu fui treinado para ser engenheiro, médico, advogado, tava lá e não tava feliz. Pô, como é que eu vou, né? E aí o Dudu me ensina a expressar os sentimentos, né, Dudu? Isso mesmo, mano. Que a gente não tem poupança de sentimentos, é aí que a gente fala, gente. Quando a gente se assume, então eu tenho 3 amigos que a orientação sexual deles é diferente da minha. Eles moram fora do país, esperando os pais morrerem para ser quem são. Então, e quantas pessoas são assim, né? Não dê tempo. Fala assim, aqui não pode ser, aqui não pode ter as escolhas. Eu estava conversando com a menina ontem, por exemplo, uma das características dela é ser lésbica. Ela falando, Léo, o pior dia da minha vida era segunda-feira. Por quê? Tive que ficar inventando. Será que eu fui na boate e tal? E aí, quando a empresa permite você ser você mesmo, ou quando você se permite, você produz mais. E essa geração trazendo para isso, elas estão mais abertas para isso, não é vira notícia. Ah, tá beijando não sei quem. Então isso é muito bacana, né? Porque tá cabendo mais gente no mundo. Né? O que a gente luta é isso. Por que tem que ser 10 Guilhermes aqui na Setlock? Não ia ser legal? Né? Que bom que tem o Gui, que bom que tem fulano, que bom que tem o Fred. Esse somatório que é bacana. E eu acho, né? Aí é uma opinião mesmo, que essa nova geração tá mais aberto a essas diferenças, né? E sem julgamento. Né? A gente foi treinado muito no bullying, que a gente... por que você anda? Não podia. Então é muito legal, né? A gente espera que a nova geração vai estar muito mais aberta à diversidade. E a gente tem que aprender com seus filhos. Eu acho que você tem que aprender com eles, né?
É uma das coisas que eu falo muito, assim, né? A gente tem muito, a nossa geração tem muita prepotência de ensinar para os filhos, né? Mas é tão engrandecedor quando você se coloca na posição de aprender com eles. É claro que algumas coisas eles ainda não têm a vivência que a gente teve, a gente tem essa missão de dar um caminho, né? Mas o que acontece no mundo, esses meninos têm muito mais visão, têm muito mais percepção, eles estão com o foco aberto, muito mais do que a gente. Mas vocês estão abertos a isso, né? Porque a gente pode falar assim, igual eu falo às vezes com meu pai, né? Meu pai às vezes tem restrição pro WhatsApp. Eu falo assim, que às vezes, se eu não estiver no TikTok, né? Não tô falando que ela é bom ou ruim, eu não vou conversar com minha filha, que tá adolescente. Então, se eu quero conversar com ela, né? Eu que tenho que me adaptar. Não tô falando que é bom, meu tempo era melhor. Não adianta, mudou. Então, a gente tem que tentar se adaptar. E não é fácil, né? Adaptação é característica. Pô, eu queria que fosse tudo igual, mas não é. Então, eu tenho que tentar estar nos ambientes que minha filha está. Se eu quiser falar com ela, eu posso ficar falando, não, meu tempo era melhor, né? Não tô falando que eu tô certo ou errado, mas é a minha opinião. Eu tenho que estar lá, porque senão eu não vou conectar, né? E aí, quem vai perder? Eu acho que sou eu que quero falar com minha filha, né? Eu posso ficar, então, essa característica a gente tem que estar aberto, né? Eu acho que vocês fazem muito. Você ensina e aprende, né? Porque antigamente seu pai vai aprender alguma coisa com você, e não é culpa deles, né? Pô, eu sou melhor. Inclusive, esse é um dos temas da diversidade, é o conflito de gerações. Porque a geração mais velha, o trainee, né, que entra aqui acha que não respeita, e a pessoa mais velha acha que sabe tudo. Então, esse equilíbrio é muito legal nas empresas, né? Tem empresas contratando 50 a mais, pela experiência do soft skill, né, da inteligência emocional, não quero competir tanto. Então acho que cabe todo mundo, né? E a gente... O que vocês fazem aqui que eu sei. Esse é um fator que vocês aprendem. Intencional, né? Ô Léo, a gente estava, quando a gente conheceu o Mano Dal, vocês estavam finalizando uma obra aqui em Belo Horizonte, né? Para fazer um hub de inclusão aqui na região central de Belo Horizonte, até repaginando aí o centro de Belo Horizonte. Eu sei que o hub foi inaugurado, né? Graças a Deus. E agora, qual que é o desafio do Mano Dal? Para onde que a gente está caminhando? Fala pra gente onde é que a gente pode estar junto de vocês aí, quem estiver escutando a gente pode ajudar e contribuir nessa causa que é tão nobre, tão engrandecedora. E como a Setlock, a gente já comentou aí, temos uma colaboradora que veio de lá. Como é que vocês ajudam as empresas aí para poder a gente também caminhar junto de vocês? Ô Gui, obrigado pela pergunta, né? O que a gente fala, eu parei aquela história lá em 2008, né? E depois, então, o Mano Dal surgiu em 2011. 2011, eu abandonei, eu voltei para BH, né? Refiz um pouco minha vida, eu era solteiro ainda, e comecei a levar o Dudu para os lugares, né? Para incentivar ele, porque eu falava, mãe, leva o Dudu no show, minha mãe não ia sair de casa. Então eu tive que fazer e tal, e o Dudu começou a quebrar um pouco os olhares, né? Aí em 2011, vou chegar lá no Hub rapidamente, eu aprendi, que eu queria dividir aqui, que não existe empatia. Eu discursava sobre empatia. Então, a primeira vez nós pegamos amigos do Dudu. A gente fala que é a geração do meu irmão, né? Que é uma geração que foi muito mal treinada. A Ana tá dentro dela e vocês estão aqui contratando. Eles não tiveram tanta oportunidade igual nossos filhos, os bebês que a gente fornece lá. E aí eu levei eles no Mineirão. Deixei os meninos em casa, 5, 6. Na hora que eu deixei o Henrique, a mãe dele estava em prantos. Eu falei, que é isso, dona Lúcia? Nós estamos aqui 2h30. Ela falou, Léo, eu tenho 47 anos e é a primeira vez que eu tomo um banho despreocupado. Então, a gente troca empatia por humildade, é entender outros contextos, né? A gente viver outros lados que às vezes a gente não vê, né? Porque a gente está fechado e a gente julga. Então, é sentir a vida. Será que aquela pessoa tomou aquela decisão? Será que eu não tomava também nas mesmas circunstâncias? Então, a gente veio quebrando e o Mano Dal então começou só com jovens e adultos, né? Então, aí eu me dedico ao terceiro setor desde 2015 full time, né? Essa é a minha profissão hoje, né? A gente trabalha para melhorar o terceiro setor. E aí viemos, né, 2017, viemos passo a passo, a gente tinha uma sede pequena e fizemos um grande desafio, que foi lançar o primeiro ecossistema da inclusão e inovação social do Brasil, que foi um investimento aí de 4 milhões, né, a Setlock tá apoiando também. E aí, gente, o que a gente quer lá, né? A gente fez uma pesquisa, porque como é que a gente faz políticas públicas? Hoje não tem, o censo que foi feito em 2010, agora está até renovando, não tem dados de pessoas com deficiência. Então a gente fez o primeiro censo de uma cidade, entregamos para Belo Horizonte. Hoje a gente sabe então que tem 26 mil pessoas com deficiência intelectual em BH, sendo 6 mil pessoas com Down. Então, nós mapeamos isso tudo e a gente mapeou o metrô, né, até para escolher lá no bairro, né, no Floresta, e a gente, das pessoas com deficiência intelectual, menos de 80 gera renda, gente. Então, olha a importância de contratar intencionalmente. Então, vocês estão mudando a vida de uma família, Ana. Então, a gente conta nos dedos das empresas, né, de verdade, que querem contratar intencionalmente, né? E aí, então, a gente tem hoje uma sede, que
que a gente, e aí dentro da nossa metodologia, quanto mais repertório um ser humano tiver, mais chance de desenvolvimento. Então hoje a gente tem 12 frentes, então o investimento foi na sala 6D, a gente tem a primeira sala 6D de BH, nós temos hidroterapia, a gente fica tentando achar um caminho para as pessoas, tá? Aí nós lançamos um café na esquina, dentro desse ecossistema, é o primeiro café de Belo Horizonte, aberto ao público e servido por pessoas com deficiência intelectual. E tem show lá também. Tem show, né, Duzão? Tem. E tem. Aí depois você vai falar, vou te perguntar, eu vou acabar aqui, vou te perguntar. Aí a gente lançou o primeiro hub de empreendedores com deficiência intelectual do mundo. A gente incuba 20 empreendedores. Então a Sete Logo já contratou garçons, já contratou o Dudu. Então além de contratar a CLT, que é um dos casos, a gente tem os empreendedores, fotógrafos. Então isso tudo muda perspectivas. E temos uma sala de educação inclusiva. Então hoje, Gui, a gente está, o desafio hoje é manter o ecossistema, né? A gente está com uma estrutura muito legal. Nós lançamos a missão Avante Manudal, que até 2030 a gente impactar 26 mil pessoas com deficiência intelectual. E a gente conta também as pessoas sem deficiência. Então a gente quer impactar pessoas sem deficiência que vai lá e muda o olhar, né? Hoje a nossa meta esse ano é impactar 750 famílias, né, de pessoas com deficiência intelectual diretamente. Fechamos, já estamos com 620. Então o que a gente quer é mudar esse olhar e aí está nas ruas. Então quando a gente fala de inclusão no Manudal, a gente tem 4 espaços, né? O pessoal do Sete Logo foi lá, você vai para as ruas. Então você vê um jovem trabalhando, você fala, pô, quero um cara na rua. Então a mudança hoje é manter, Gui, é entender, né? A gente entender que é uma das lutas nossa, que privilégio, né? Eu tenho um privilégio de ser branco, heterossexual e não ter deficiência numa sociedade machista, racista, mas não é culpa de ninguém, né? Não é porque a gente não esforça, nós estamos aqui à noite trabalhando, todo mundo, a gente se esforça, mas as portas se abrem mais um pouco, né, pra gente, mas não quer dizer que é culpa, mas a gente pode ter responsabilidades como vocês têm. Né? Saber que o contexto não é igual e que a gente pode ter intenção de pequenas ações, ajudar uma coisa ali, e eu acho que ganha todo mundo. Então hoje o desafio é profissionalizar o terceiro setor, Gui, porque a gente foi no The Wall recentemente, né, Dudu? Olha, você só fala do Gui, tem que falar do Vinícius também. É porque eu tô olhando pra ele, boa, você vai tocar a música com o Vinícius. Vou falar, Vinição, desculpa. Obrigado. Boa, Du. Guarda a música pra mim. Aí a gente fala muito disso, né, dessa dificuldade. Por exemplo, a gente foi no The Wall. E o terceiro setor comumente é visto muito como coitado, então a gente vem profissionalizando, né? Mas é difícil ainda quebrar, né, o desafio que você perguntou, que a gente foi no The Wall, podia levar qualquer pessoa, valia 1 milhão, levei o Dudu. Porque o Dudu não é o melhor para estratégia e tal, o melhor para música, né, Dudu? Sim, foi. Mas o Dudu tá uma hora na Globo, não tem preço, porque mudou a representatividade, mas caiu a doação do Manudal. Outro exemplo, conseguimos uma parceria, botar em todos os aeroportos, apoia o Manudal, que tem uns clubes de benefício, cai a doação. Então, o meu papel hoje, um dos meus sonhos, né, que eu mudei também, que eu também achava só que era voluntariado, é que a gente tem que ter pessoas tocando o terceiro setor também. Como vocês tocam aqui na Sete Logo, tem um conselho, uma série de coisas, para ser até cobrado, né, que a gente fala até times, né, o cara é voluntário, mas será que ele está ganhando alguma coisa ali? Então, a gente tem que ser remunerado. Mas ainda a sociedade não aceita muito isso. Porque se você me vê na pizzaria e fala, pô, tô dando dinheiro pro Léo e ali, se eu trocar de carro, não, o que eu tô fazendo? A gente tá impactando 650 pessoas. Quando eu era engenheiro, eu era mais valorizado. Então a gente quer mudar esse olhar da sociedade, né? Porque muitas vezes a pessoa quer dar um pratinho de comida pro Dudu. Se você contrata uma Ana, se você apoia, eu posso pegar o dinheiro e contratar 5 pessoas para apoiar mais 10. E não é igual a empresa, vocês têm aqui comunicação, RH. Então que a gente, essa mudança de mentalidade, né? E trazer futuramente que a nova geração queira trabalhar no terceiro setor e seja remunerado por isso, né? Beleza, porque os problemas sociais não são resolvidos, porque fica geralmente um idealista e morre e não tem sucessão. Aqui vocês estão do planejamento estratégico, tem que pensar. Então a gente quer mudar esse olhar do terceiro setor. Claro que tem que ter compliance, né? Claro que você tem que ter SD, você tem que ter prestação de contas, conselho, porque é exatamente isso, é um negócio, né? Claro que é sem fins lucrativos, mas a gente vende impacto. Então a gente troca impacto por dinheiro, né? Então é um pouco disso, mudar esse desafio, é as pessoas respeitarem que a sua doação pode fazer a diferença, né? Que o seu, mesmo que você investe na bolsa para ter um ROI, hoje tem um SROI, é um investimento social. Você investir num menino com 1 ano de idade, você evita ali uma série de coisas, né? Então é um outro tipo de investimento que a nova geração está mais aberta. Então esses são os desafios, né? Acreditar que o terceiro setor pode fazer a diferença nos lugares que o Estado não chega, né? Porque você pega até na pandemia fechando, quem chega na ponta são as ONGs, né? Porque às vezes o Estado também, porque tudo que a gente faz hoje no Manudal, fono, físio, TO, musicoterapia, artes, esportes, empregabilidade, é papel do Estado. Mas se a gente esperar, não vai ter. Então essa turma, às vezes, a gente precisa ainda falar por eles, né? Porque o lema das pessoas com deficiência é qual, Dudu? Nada sobre nós sem nós. Então eu falei do Manudal, agora o que é o Manudal para você? É a minha segunda casa.
Você gosta de lá? Gosto muito de lá. É um pouco disso. Muito legal, muito legal. E o meu amor também, ela também frequenta o Instituto Manudal também. E eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E também eu quero falar que o meu coração está repleto de amor, carinho, e vocês estão no meu coração sempre. Ó, só para fazer aqui, né, gente, sem falsa modéstia, são apenas 20 empresas deliberadamente contratam pessoas com deficiência intelectual. Então, né, não é demagogia aqui, não é obrigado. Então, agora tem valor. Então, por empresas que enxergam isso, né, e ninguém é obrigado, a gente fala que tem várias causas, mas a gente é muito grato, a gente sabe a diferença que faz, o que vocês fazem lá no Manudal. Não, nós é que temos que agradecer demais, tratar com vocês pra gente, que é sempre um aprendizado. E esses dias você estava falando acerca da importância de participar, né, quando você vai tratar do assunto. Eu estava vendo um ditado africano que fala: se você vai cortar o cabelo de alguém, é importante que essa pessoa esteja na sala, né, no salão. Então não adianta você inventar de cortar o cabelo de alguém e essa pessoa não estiver lá. Então assim, é muito interessante isso que você falou. Minha esposa faz parte de uma rede que chama Do It Girls, que também eu tomo café todo dia de manhã com a caneca dela lá, que está assim, sit at the table, né? Então assim, é importante também estar sentado na mesa e decidir no futuro, porque quem somos nós para poder ditar o que você quer, né, Dudu? Isso. Você tem que falar o que você quer e como que você quer que seja feito, né? Isso, só complementando o que você falou, por que a gente fez o investimento também? Porque muitas vezes a geração, pessoa com deficiência, qualquer coisa serve. Não tão lá é bonito. Então as mães chegam de graça, pô, igual o Setlock, né? O que teve lá. Então, porque a pessoa muda o olhar. Pô, por que tem que ser feio ONG, né? Por que pessoa com deficiência está vinculado muito à incapacidade? Então a gente quer mudar isso, né? O café tem que ser gostoso, porque aí a pessoa, né, começa a mudar o estigma, né? Ô, Lu, tem um amigo que brincava comigo assim. Olha só que legal. Ó, o que brincava comigo? Eu só concordo. Vamos ver. Ele falava assim comigo: Vamos ver. casamento em si é bom, consigo não. Eu falava: não. Você não vai escutar essa parte. Ô Vinícius, você tá falando com a pessoa errada, viu? Pois é. Esse cara... Casamento é bom, não é? É uma maravilha. Vinícius, quanto tempo vocês estão juntos, Dudu? Ela sabe melhor do que Ó, posso contar, ele pode contar um caso aqui? Esse cara, como é que ele conheceu a Vitória? Pode ser? Claro. Esse caso é interessante. Dudu, como é que foi que você... Antes de você explicar, eu tô brincando, não da minha esposa, tô brincando. Dudu, conta aí, como é que você conheceu a Vitória? Bom, eu conheci a Vitória, foi na colônia de férias do Instituto Manudal. Foi 2015. Foi na antiga sede do Manudal e ela estava dançando a dança do ventre, que ela dança a dança do ventre. Teve um show de calor, aí cada um foi apresentando. Vai ver nesse caso. Ela dança. Aí estava tendo um show de calouros lá, todo mundo apresentando lá e tal. Aí chegou a vez da Vitória dançar a dança do ventre. Aí ela dançou a dança do ventre, assim, ela foi rodando em volta de todo mundo, assim. Aí ela foi balançando assim, pra mim, assim. Aí o meu olho arregalou. E o coração? O coração acelerou. Tava lá. Aí depois disso, teve um cinema lá. Aí a gente estava vendo um filme lá e estava separado um do outro assim. Aí depois eu fui chegando perto dela. Aí depois eu estava vendo o filme perto dela, assim, do lado dela. Aí ela virou o rosto assim, aí eu fui lá e lasquei um beijo na boca dela. Então, assim, é uma paixão, e aí, né, é uma música que você... Pode pedir uma música aqui? Pode. Qual música você... Todo show pode estar em qualquer lugar, onde a gente estava agora em Chapecó. Como é que você faz essa música sua, Dudu? Faz pro Vinícius e o Gui aprender. Bom, Ele inflaciona o mercado, viu? Minha esposa cobra, é difícil. Essa música que eu vou tocar para vocês é com bastante amor. E essa música
eu sempre dedico para minha esposa Vitória e hoje vai para vocês aí da Sete Lock. Ele sempre dedica todo show, pode estar a Vitória estando ou não estando, então é uma paixão assim, né, Dudu? Ele ensina muito, sabe, gente? O Dudu me ensinou assim, que o amor se multiplica dividindo, né? Que a gente não tem poupança de sentimentos, né? Se a gente não fala o que a gente sente hoje, não vão ter mais. Então a gente fala sempre assim, né? Não estou falando que é fácil praticar, 2 conceitos que a gente fala para minhas filhas e falo para quem convive mais perto, é para a gente conviver com o máximo de pessoas que pensam, agem, são diferentes da gente. A gente não precisa concordar, mas a gente pode aprender, né? Hoje a gente aprendi com vocês. Com E eu tenho uma coisa para falar. Você vai falar o final. E 2 é demonstrar os sentimentos em vida, né? Que a gente vai nos pacientes terminais, eles dizem que tá arrependido, não conseguiu falar, e não é fácil, né? Tem gente que passa a vida sem falar, e essa turma... Você viu aqui, né? Declara, então é um aprendizado. Então eu aprendo com o Dudu esse tipo de coisa, né? E às vezes ele aprende outras coisas, então é isso. Uma coisa que me toca, né? Você estava falando antes de tocar você breve, mas que me toca, né? Você falou que antes não era. Acho que tinha uma lei que não até 2016. Até 2016. Não podiam casar, né? Eu olho a gente, meu casamento, uma das pessoas mais importantes para mim é a minha esposa. Não só pela troca do amor em si, mas do apoio. Sem dúvida nenhuma, ela é a pessoa que me ajuda no meu desenvolvimento, que me ajuda a vencer desafios, que está ali comigo o tempo todo. Se ela é importante para mim, eu acredito que ela seja importante para várias outras pessoas e para eles também, né, Léo? Sim. É uma relação. Eu também sinto isso. Não é, Dudu? Então, assim, é muito bonito que vocês tenham casado e que isso hoje seja legalizado, né? Porque isso é o normal da vida, né? Isso é bonito. Parabéns para vocês dois. Qual Obrigado. música que vai sair? Você vai falar e vai tocar, qual que é? Essa música eu acabei de falar, né? Eu vou tocar com bastante amor, carinho para vocês. E para minha esposa Vitória também. E vai para vocês aí da Sete Lock aí. Essa música conta a minha história de amor pela minha linda esposa do mundo, veio me encantando meu coração. E é para você, meu grande amor. Olha, eles dão dicas no YouTube como ter a paixão, eu fico aprendendo ali, viu? Essa turma não é fácil, não. Que é isso? Daqui 17 dias, né, Dudu? 17 não, 18 dias, tá fazendo aniversário. Isso! 32 anos. 32 anos. E tem uma surpresa, você quer falar aqui em primeira mão? Não, eu vou convidar, fazer um convite pra Opa, se sair antes do podcast, isso é primeira mão aqui, viu, gente? Vocês estão sabendo? Conta aí. O meu convite que eu quero dizer para vocês, Eu vou mandar pra turma aqui. que dia 23 agora, de setembro, eu vou fazer um show lá no Minas Tênis Clube. No teatro, né, do no Minas. teatro no Minas. E também esse show contando a minha trajetória, na minha carreira musical toda, desde o início. A gente sempre faz, a gente tem um projeto no Mandal que chama Mano Convida, né, Dudu? O Dudu toca, orquestra e geralmente vai convidados. Quem já passou por lá? Lenine? Não, eu já sei a ordem certa. Fala pra turma. A ordem certa. O meu primeiro show lá no Mano Convida foi com a Mônica Salmaço. Aí depois veio a Zélia Danca, o Lenine, o Paulinho Pedra Azul e a Fernanda Takai. E agora vai ter essa trajetória do aniversário dele, vai trazer todos os professores, né? Então vai ser um show bem legal, né? E nós vamos estar juntos aí, a Sete Lock. Nossa, legal demais. Se a gente puder, com certeza comparecer, vai ser um prazer, viu, Dudu?
E eu quero te ver lá, viu, Gui? A agenda da turma é difícil, mas eu acho que eles vão lá, levar a família, né? Gente, nós estamos chegando ao fim do podcast. Se pudesse, a gente ficava aqui escutando, conversando, escutando música com vocês, conversando a noite toda. Mas estamos chegando ao fim, Léo, e uma das coisas que a gente estabeleceu aqui como uma forma de desdobrar conhecimento, as pessoas continuarem essa experiência no setcast, a gente pede para os convidados deixarem uma dica, né? Uma música, um livro, um filme. O que você Deixa eu fazer primeiro, então. Dessa vez eu quero fazer primeiro porque eu vou convidar todo mundo que está escutando, todos os nossos funcionários, a ir lá no ecossistema de inclusão do Instituto Mano Dal. Então, assim, a minha dica hoje é todo mundo que puder estiver aqui em Belo Horizonte, ir lá no ecossistema do Mano Dal. A gente não passou o endereço, então vamos passar o endereço. É na rua Urucuia 62. Em frente ao antigo Teatro Alterosa. Estamos lá, tem um café, tem a sede, tem a loja, tem o hub. Então, né, mais gente da Setlock lá. E que hora que funciona? Funciona de segunda a sexta, de 8 às 18. E sábado nós estamos abrindo, né? Vai abrir a partir de outubro, de 8 a meio-dia. Legal demais. Pessoal, quem puder comparecer, vai ser um prazer vocês conhecerem lá o Instituto Mano Dal e todo o ecossistema que eu vi tá lá. Muito legal. A minha dica eu já dei uma. Essa dica vai ser junto com o Dudu, que é o documentário para ver com a família. Como é que é, Dudu, o nome? No Compasso do Amor. No Compasso do Amor, que conta a trajetória do Dudu. E o livro que eu tô lendo, Gui, eu vou mandar um pra você, tô achando muito legal, que chama Impacto, tá? É um novo modelo de capitalismo para gerar mudanças verdadeiras no mundo, né? Do autor Ronald Cohen, muito legal, foi publicado agora. Eu tô na capa, hein? Não, você tá na capa do livro do Mano Dal. Não, tem um outro. Não Importa a Pergunta? Tem um outro livro que eu vi lá no Mano Dal. Não, tem outro livro, mas esse aqui é outra coisa. É do impacto que eu tô falando, que é como fazer, né, gente? A gente... eu acho que, ninguém tá falando aqui de comunismo, socialismo, né? É como a Setlock pode induzir fornecedores, pode com pequenas atitudes, né, levar os funcionários a mudar a mentalidade, né? Mais que às vezes o Estado. Então o livro traz muito isso, né? Que a gente trabalha com risco, né? Retorno, mas também o impacto que aquilo gera, né? Então acho que vocês também trabalham com impacto, né? Então isso é muito bacana, que continue aí, que o SD também faça parte, né? Que as pessoas com deficiência estejam aqui, já estão no time e toda a diversidade. Aproveitando também já essa parte de serviço, assim, e pai e mãe que quiser procurar o Mano Dal e quiser ir conectar os seus filhos, ou parentes, ou amigos, como é que eu... É só entrar em contato, né? O nosso Instagram é bem atuante, @Instituto Mano Dal, ou se não no telefone 33713739, nossos atendimentos. Código 31, né? O nosso atendimento é todo gratuito. Então, aí só para deixando claro, né, gente, porque aqui não está nos guetos. Então, até 4 anos é para as pessoas com deficiência, que precisam de fono, físico e teórico. A partir dos 5 é para qualquer um. Então, hoje o nosso público, infelizmente, ainda só 2% não tem deficiência, mas tem aula de judô. Minhas filhas fazem aula de futebol, aqui tem o primeiro time de futebol lá, que ganhar é todo mundo participar. Todo mundo tem que tocar na bola. Então, é outro tipo de aprendizado, né? Então, lá é para qualquer um. Porque a gente quer inclusão, é todo mundo estar junto, né? Não tem distinção, mas a gente convida, então, a partir de 5 anos, só chegar. A gente tem uma metodologia de acolhimento, de fazer as anamneses, de entrar, e cada um se conecta, né? Do jeito que achar melhor. E a gente faz muitos eventos, como shows, caminhadas, né? Palestras, para a gente também vai... Aí é aberto para toda a sociedade. Muito legal. Agora aqui, Dudu, seu Instagram, nossa! Te seguir, de conectar com você, o que eu faço? O meu Instagram é @Dudu Cavaco Oficial, e também aproveita, segue o Instagram da minha esposa Vitória, que é Vitória R. Salgado. Tá vontade, gente, lá. O Dudu tem... Oficial, esqueci do oficial. Dudu do Cavaco Oficial, como é que é? Conta aí. Não, o meu eu já falei. Fala de novo os dois. Tá, os dois. Pra seguir. O meu Instagram é @Dudu do Cavaco Oficial, e também a minha esposa Vitória é @Vitória R. Salgado Oficial. Opa, oficial porque é chique, sabe, gente? É artista, né? Ô, Dudu, conta pro pessoal como é que você encerra os seus vídeos no seu canal. Como é que é? Pra eles terem também aqui no... É verdade. Então, Exatamente. É verdade. como é que ele faz, ó? É chique, viu, gente? Bom, compartilhe, deixe um like, valeu e fui! Obrigado demais pela presença, Léo. Obrigado, gente. Vamos juntos. Valeu.